Suas Bíblias no livro de Mateus. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15, versículo 22 somente. Mateus, capítulo 15, versículo 22. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Mateus, capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu separei essa tradução, talvez seja um pouco diferente de alguns dos irmãos, né? Mas é uma tradução mais simplificada. Algumas traduções falam que estava sofrendo terrivelmente, né? Ou horrivelmente, e eu peguei uma que diz que ela estava sofrendo muito, né? Nós estamos no segundo dia da campanha, onde nós estamos buscando em favor da família. E eu separei esse texto aonde nós nos deparamos com uma mãe que estava sofrendo de modo desesperado por conta da sua filha. Esse texto tem no meio dele alguns ensinamentos que nós iremos extrair para a nossa vida. A história, né, vivida por essa mulher, né, uma mulher cananeia, ou seja, ela não era judia, ela era estrangeira, né, e mesmo não carregando sobre si, né, o conhecimento pleno de Deus, a gente encontra nessa mulher reconhecimento. Ela já de cara reconhece Jesus como filho de Davi. Ou seja, de cara ela já declara que Jesus é rei. Ela reconhece a realeza divina sobre a pessoa de Jesus. Então, esse texto nos dá uma base para falar coisas sobre família. E o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com os amados irmãos, extraindo daí desse texto, é o seguinte: o inimigo, ele é o maior causador de sofrimento da família. O inimigo, ele é o maior causador de sofrimento da família. Observe bem que essa mulher chega para Jesus e diz: olha, Senhor, a minha filha está sofrendo muito por conta de espíritos malignos, por conta da possessão maligna. A minha filha está sofrendo por conta da atuação do diabo na vida dela. E com isso nós entendemos que o inimigo, ele é o maior causador de sofrimento na vida das pessoas. O maior objetivo do inimigo é causar sofrimento, é causar destruição, é causar ruína na família. Esse é o maior objetivo do inimigo. E como nós temos procurado ensinar, o inimigo, ele se infiltra na família, muitas das vezes de forma imperceptível. Ele penetra na família, muitas das vezes sem que a família perceba a presença dele ali no meio. Observe que não é natural, não é comum, mas quantas
famílias começam discussões, brigas por causa do nada. Do nada, por causa de uma coisa boba, por causa de uma coisa tola, por causa de uma bobagem, do nada começa uma discussão. Começa um debate, uma discussão, e aquilo vai tomando uma forma, vai tomando uma proporção, e daqui a pouco o caos começa a tomar conta da família. Ou seja, o inimigo ele se infiltra. Uma certa vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que se converteu ao Evangelho, né? Se tornou servo do Senhor, se tornou um cristão, mas essa pessoa deu um testemunho que antes de ser cristão, ela servia ao inimigo e fazia diversos trabalhos, né, a mandato das pessoas. E muitas das vezes aquela pessoa disse que recebia pagamentos, né, dinheiro, para destruir casamentos, para destruir famílias, para destruir lares. E ali, aquela pessoa fazia ali um trabalho para tentar destruir a família. E ela descobriu que muitas das vezes, de início, o primeiro trabalho às vezes não dava certo, porque havia fidelidade, né? O marido era um marido fiel, a esposa era uma esposa fiel, e ele não conseguia desmanchar pela infidelidade. E ele ficava buscando formas para adentrar, para destruir o casamento, para destruir a família. E ali ele descobriu uma estratégia, né? Que se ele não conseguia destruir a família pela infidelidade conjugal, ele destruía por meio de brigas e discussões. Ele entrava e fazia com que as entidades criassem situações para que surgissem discussões, brigas, e às vezes, por meio das brigas, das discussões, acabava em uma grande fatalidade, a destruição da família. Então observe bem que esse homem, dando ali um testemunho, alertando a importância da família ficar atenta, até mesmo às pequenas coisas, porque às vezes, por conta de uma pequena discussão, uma família inteira é rompida, é destruída, é arruinada, porque o inimigo conseguiu se filtrar no meio da família. Então, essa mulher do texto, ela conseguiu entender a razão do sofrimento da filha dela. Eu não sei se você ainda esteve atento. O que é que tem feito, talvez a sua família, ou a família de um vizinho seu, ou a família de um amigo seu, de um conhecido seu, o que é que tem feito essa família sofrer? Eu não sei se você já conseguiu identificar a causa de tamanha tragédia, a causa de tamanha ruína, porque coisa triste é você ver a destruição de uma família. Essa mulher identificou, ela conseguiu identificar, e ela falou: Senhor, a minha filha está sofrendo demoniada, ela está sofrendo muito, ela está padecendo muito. Precisamos, irmãos, ter sensibilidade espiritual. Algumas pessoas pensam que quando nós cristãos falamos que o diabo ele tem uma influência muito grande, causando muitos males, algumas pessoas acham que isso é bobagem, isso é loucura, isso é fanatismo, né? Mas quando nós entendemos um pouquinho do mundo espiritual,
nós compreendemos que o diabo está por detrás de muitos dos males que acontecem na sociedade. O diabo está sempre ali com a patinha dele, está sempre por detrás, causando o seu dano, a sua destruição. Essa mulher, ela nos ensina que ela conseguiu observar que o inimigo, ele é o causador de muitos males. Talvez você não tenha percebido que o inimigo tem causado males na sua família e ele está ali atuando. Como, pastor? Eu não percebi. Fatalidades, brigas, vícios, entre outras coisas mais. Você acha comum tanta tragédia no meio da família? Você acha comum uma família inteira viver com casamentos arruinados? Uma família inteira viver com relacionamentos arruinados? Isso não é comum, irmãos. É uma atuação do mal. E essa mulher conseguiu identificar. O primeiro ensinamento desta noite é esse. Nós precisamos aprender a identificar aonde é que o inimigo está causando o mal. Essa mulher identificou que o inimigo era o causador de muitos males, principalmente na vida da filha dela. Levanta a sua mão assim e diga assim: Senhor Jesus, me dê discernimento espiritual para que eu possa enxergar a atuação do inimigo. Amém? Nós só vamos conseguir expulsar o inimigo quando a gente enxergar ele e poder dar ordem para que ele seja banido da nossa família. Amém? O segundo ensinamento que nós iremos aprender, na noite de hoje, é o seguinte: essa mulher identificou o problema, ela identificou aonde estava o problema, e aí ela nos ensina uma segunda coisa, que é o seguinte: nós não podemos ficar de braços cruzados vendo o sofrimento da nossa família. Ela não ficou vendo a filha dela sofrendo sem fazer nada. Ela não ficou vendo a família dela sendo destruída, porque quando você vê o mal atingindo a vida de um filho, de uma filha, de um ente querido, de um familiar seu, toda a família sofre. Ela não ficou de braços cruzados sem fazer nada. Ela fez alguma coisa. Ela se levantou. Ela foi em direção ao Senhor. Você não pode ficar de braços cruzados vendo o inimigo causar tanta destruição. Você não pode ficar sem fazer nada. Você está vendo ali o inimigo usar, o inimigo bagunçar, o inimigo destruir, o inimigo arruinar. Você não pode ficar de braço cruzado como se nada tivesse acontecendo. A briga é com seu filho, a luta é com seu filho, com a sua filha, então ela é sua também. A luta é com seu pai, é com a sua mãe, a luta é sua também. A luta é com seu irmão, a luta é sua também. A luta é com alguém da sua família, a luta é sua também. Pode ser com qualquer membro da família. Se um membro da família está sofrendo, toda a família sofre. Então toda a família tem que lutar por ele ou por ela. Nós temos que lutar pela nossa família. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos nos acomodar, nos acovardar. Nós não podemos nos esmorecer. Tem gente que pensa: mas não tem jeito. Mas não adianta nada. Mas não tem nada para fazer. Irmãos, a gente não pode permitir o mal prevalecer
seus olhos a destruição do seu casamento e não fazer nada, a destruição do seu relacionamento e não fazer nada. Você não pode permitir ver um filho seu sofrendo na mão do inimigo, ver uma filha, ver um irmão e não fazer nada. Você não pode se acovardar ao ponto de falar: não tem jeito. Não tem jeito para quem, irmãos? Para Deus não existe nada impossível, irmãos. Não existe nada que Deus não possa fazer ou realizar. Você não pode permitir o caos tomar conta e ficar de braço cruzado. Se o seu irmão de sangue está sofrendo e você não fizer nada para ajudá-lo, isso é tamanha covardia. Se você tem ali um sobrinho, uma sobrinha, um primo, uma prima, se você tem ali um parente, um familiar que está sofrendo e você não fizer nada, isso é covardia. Você tem que lutar em favor da sua família. Você não pode ficar de braços cruzados e deixar o diabo fazer o que ele bem quiser. Você não pode. É necessário se levantar. É necessário lutar. Esse é o tema da mensagem de hoje. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Ah, mas é meu primo. Calma aí. Não é família? Repita assim comigo: família, é família. Amém? Família é família. Você tem que lutar pela sua família. Ah, mas é meu primo. Ah, mas é meu sobrinho. Ah, mas e aí, irmão? Não carrega teu sangue? Você vai permitir? Vai ficar de braço cruzado vendo acontecer? Não vai fazer nada? Sobrinho é como um filho. Primo é como um irmão. Família é família. E nós temos que lutar pela nossa família, amém? Essa mulher não ficou vendo a filha dela lá sofrendo nas mãos do diabo, endemoniada, e ficou lá esperando o azar. Ela não ficou assim. Ela se levantou e ela foi em busca da melhoria, do milagre na vida da sua filha. Amém? Preste bastante atenção. No versículo 23 desse texto, diz o seguinte: que o Senhor Jesus não respondeu nada a essa mulher, nenhuma palavra. E com base no que eu estou falando, a mulher estava ali diante de Jesus pedindo, e o Senhor não respondeu nenhuma palavra para ela. Qual seria a sua atitude, a nossa atitude, se nós estivermos clamando e Jesus estiver em silêncio? Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude quando você está buscando pelo seu filho, pela sua filha? Essa mulher estava buscando pela filha dela, pela família dela, e Jesus não falou nada, só ficou quieto em silêncio. Qual seria a sua atitude? Você está orando por alguém, está buscando por alguém, e Jesus mantém o silêncio. Qual seria a sua atitude? Tem pessoas que ficariam revoltadas. Parece que eu oro e Deus não me responde. Parece que eu oro e Deus não faz nada. Ah, quer saber? Não quero mais saber desse Deus, não. Quer
saber desse negócio de igreja mais não, eu oro, não acontece nada. A primeira coisa que as pessoas fazem quando a vida não está do jeito que elas querem é se afastar da igreja, é se afastar de Deus. É a primeira coisa. E eu quero falar uma coisa para os irmãos. Às vezes o Senhor Jesus fica em silêncio só para nos observar. Às vezes Ele está ali em silêncio, só observando qual vai ser a sua atitude, qual vai ser o seu comportamento diante do silêncio dele, só para te observar, só te observando. O silêncio de Deus, muitas das vezes, é uma observação. Deixa eu ver como é que vai agir. Está pedindo a porta de emprego, está pedindo um milagre, está pedindo a cura, está pedindo a libertação, mas deixa eu ver como é que você vai agir no meu silêncio. Qual é a sua atitude? Como que você se comporta no silêncio de Deus? Quando Deus se mantém em silêncio, como que você se comporta? Quando Deus não te responde de imediato, porque nós somos imediatistas. Quando nós oramos, nós queremos que seja feito na hora. Como que você age ou reage quando Deus não te responde de imediato? Quando Deus não te responde na hora, qual é a sua reação diante disso? Porque Deus está observando. O Senhor Jesus ficou ali observando a reação dela. O silêncio dele foi para observar o comportamento dela, a reação dela. Qual é a sua reação? Como você reage no silêncio de Deus? Observe bem que por mais que Jesus tenha ficado em silêncio, a reação dessa mulher foi perseverante. Se Deus não te responder na hora, você vai desistir de tudo. Se Deus não te responder no imediato, você vai abrir mão de tudo. Só porque não aconteceu na hora, no momento que você pediu, essa mulher continuou perseverando. Ela insistiu, ela persistiu. Uma mãe que estava sofrendo por uma filha, ela persistiu diante de Deus pelo milagre dela. Não desista facilmente, não desanime facilmente. Você é mais forte do que isso. Você não pode desanimar na primeira barreira, no primeiro obstáculo, no primeiro silêncio. Você não pode desanimar no primeiro não. Ainda que você receba um não de imediato, essa mulher recebeu um silêncio. Mas ainda que no seu caso seja um não. Se você for buscar um emprego, na primeira porta que você bater e você nem receber um não, você desistir, você nunca vai trabalhar. Você não pode desistir de tudo logo de imediato. Você é mais forte do que isso. Você é capaz. Persevere. Levanta a mão assim e diga: Senhor Jesus, me dê uma fé que me ensine a perseverar. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Observe bem que essa mulher ela tinha um problema na família. E ela foi em busca da pessoa certa. Ela foi em busca de
somente Deus poderia resolver. O problema que estava no meio da família dela, somente Deus podia fazer. Existem coisas que somente Deus pode fazer por nós. Não adianta buscar A mais B, você tem que buscar Deus. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. A filha da mulher estava sofrendo muito, estava angustiada, sofrendo, e ela foi buscar socorro em Deus, ajuda em Deus. E assim tem que ser conosco, irmãos. Nós precisamos aprender a buscar em Deus pela nossa família. Hoje em dia, poucas pessoas estão buscando em favor da família como deveria. Poucas pessoas oram pelos sobrinhos, poucas pessoas oram por seus primos, poucas pessoas oram pelos seus irmãos, poucas pessoas oram pelos seus pais, poucas pessoas oram pelos seus filhos, poucas. Eu não estou dizendo que são todas as pessoas, estou dizendo que são poucas pessoas. Poucas pessoas. Às vezes as pessoas buscam socorro com A, com B, e se esquecem que o socorro dela de fato está com Deus, está na pessoa de Deus. Que nós possamos fazer como essa mulher, que nós possamos buscar em Deus a ajuda necessária. Amém? Deus, Ele não só quer, mas Ele pode realizar uma grande obra na sua família. Ele não só quer, mas Ele pode fazer. Convide Deus. Convide Deus para fazer essa grande obra. Eu quero finalizar lendo aqui o versículo 28, que diz o seguinte: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Sabe por que Jesus exaltou a fé daquela mulher? Porque ela perseverou. Ela perseverou no silêncio dele. Ela perseverou enfrentando barreiras, preconceitos, porque ela era mulher e ela foi buscar a ajuda de um homem que não era seu esposo, que não era seu familiar. Ela rompeu a barreira do preconceito de ser uma estrangeira. Ela não era judia e havia sim um preconceito muito grande. Ela rompeu a distância, ela saiu em busca do seu milagre, e o Senhor exaltou a fé daquela mulher. Será que se Jesus olhasse para dentro de nós, Ele iria dizer para nós: homem, grande é a tua fé? Será que se nesse momento Jesus olhasse para você, Ele ia dizer: mulher, grande é esta tua fé? Vou acrescentar: será que quando vier o Filho do Homem, Ele achará ainda fé na terra? Será que quando Jesus vier buscar os seus, Ele achará fé no coração dos seus? Eu quero dizer para você: mantenha a sua fé firme, continue buscando pela sua família, continue buscando pelos seus,
Deus, Ele sabe como trabalhar. A Naamã foram 7 mergulhos. 7 mergulhos. A Josué, 7 voltas. Às vezes, não será na primeira, mas será na constância da sua fé. No último instante, Deus vai lá e faz um milagre. Não deixa nada abalar tua fé, meu irmão. Problema, todo mundo tem. Essa mulher tinha o dela, você tem o seu, eu tenho o meu, e cada um de nós tem o nosso problema. Mas é necessário que a nossa fé fique firme no Senhor. Firme. Firme. Não deixe nada abalar a tua fé. Não deixe nada remover a sua confiança em Deus. Tudo que o diabo mais quer é te levar a desacreditar, é te tornar um incrédulo, é fazer com que você deixe de acreditar na capacidade de Deus. Tudo que o inimigo mais quer é te abater ao ponto de arrancar a fé de dentro do teu coração. Não deixe isso acontecer. Essa mulher estrangeira não tinha conhecimento pleno, mas ela demonstrou uma fé que foi louvada por Jesus.